A paz do Senhor. Olá, como vocês estão? Tá tudo bem, meus queridos? Então, esse canal, muitos já sabem que eu dei uma pequena notificação que se chama Meu Melhor Amigo Jesus. Ok? Tem em inglês, né? E tem em português. Então, posso falar também em outra língua, né? Italiano, que se pode dizer assim, vocês aprendem também, né? Meu melhor amigo Jesus. Então, boa tarde, porque aqui no Brasil é boa tarde, porque eu não sei aonde o Papai do Céu vai, até onde ele vai levar esse vídeo, porque tudo é para ele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Antes de começar o vídeo, quero desde já pedir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que vai até você, independentemente de você não saber o português, porque Deus é o dono de tudo, até mesmo dos idiomas. Mas aonde chegar esse vídeo, eu peço que o Espírito Santo de Deus prepare o teu coração para que você venha conhecer o reino de Deus e confessar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Amém? Antes de, na semana passada, eu deixei aqui, né? Não, outro dia, perdão, Apocalipse 10. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 11. Mas antes de começar, eu queria deixar essa mensagem aqui. Por quê? Hoje, lendo a palavra, eu queria deixar isso aqui como reflexão. Às vezes, em filmes, às vezes não, tantas vezes em filmes, em novelas, essas coisas ali, eu não assisto novelas. Mas, antes de me converter, eu sempre via as pessoas falar o universo. As pessoas, elas, por mais que elas possam ter estudado, terem diplomas, eu sempre digo que sem conhecimento dos céus, sem a sabedoria divina, a gente não passa de pobres e ignorantes. Ignorar o que a gente não sabe. Muitas das vezes a gente fala sem saber. Então, sem ter conhecimento. Eu fui lá hoje estudando a palavra e me deu aquela curiosidade de procurar saber o significado do universo. Eu creio que muitas pessoas acham o universo, elas falam de maneira como se fosse um Deus, né? Mas na verdade diz assim, ó, a Bíblia é um livro sagrado que contém a palavra de Deus e nos revela muitos mistérios sobre a vida e o universo. Revelação na Bíblia é um tema complexo que nos leva a uma profunda reflexão. Isso é o significado do universo. Porque nós temos que refletirmos. Se você pegar a Bíblia, você não pode falar de uma palavra quando você não conhece o autor, que é o próprio Deus, Pai e Filho. Porque lá em Gênesis, eles falaram que façamos. Então lá Jesus já existia. Façamos, né? Então é um complexo de várias coisas. O universo significa isso. Se você pega Gênesis, lá tem fala tudo, explica tudo, né? Deus fez a separação de águas doces, águas salgadas. Aí você reflete. Mas ele criou isso para quem? Meu Deus, para todos nós, ele fez de graça. Mas infelizmente, teve o pecado. E por esse pecado, a terra ficou corrompida, os animais corrompidos, tudo se corrompeu pelo primeiro homem do pecado, né? E hoje estamos aqui vivendo um dia de cada vez e aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que eu gosto de chamá-lo de surfista da Galileia. Você fala, sério, mas por que surfista da Galileia? Porque o surfista, eles vão com a prancha, né? Que eu acho lindo o surfista. Eles
vão ali. Eu acho muito maneiro como Deus deu a sabedoria, né, ao homem. Eles estão ali que eles, né, estão surfando em cima da onda. O nosso surfista da Galileia, ele andou sobre as ondas, tá? Então eu gosto muito de falar, sabe? Porque Jesus, ele é lindo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso tudo, tá? Então vamos lá, gente, para não perdermos tempo, porque o tempo do Senhor é precioso. Olha só. Vamos lá, eu gostaria que você me acompanhasse, por gentileza, e pergunte sempre ao Espírito Santo quem é que está falando da outra parte. Por que, Célia, você está falando isso? Você não confia? Não. Para vocês aprenderem, qualquer pessoa ou alguém que chega na sua casa dizendo que é profeta, você precisa fazer prova dos espíritos e perguntar em seu espírito, papai, quem é que está na boca dessa pessoa, quem é que está por detrás, e ele te revelará, ok? Então vamos lá. As duas testemunhas, né? Que diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou ao anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixou o átrio que está fora do templo, e não o Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, Estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazera o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma, o Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Meu Deus! E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo
vieram a ser de nosso Senhor e do nosso Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostrarão-se sobre seu rosto e adorarão a Deus, e dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és o que eras e o que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes, e iraram-se as nações, e veja a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grande, e o tempo é o tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivas. Grandes saraivas, queridos. Agora eu vou aqui para o estudozinho embaixo, para que a gente fique bem esperto, que a gente fique bem ligadinhos. Conecta agora seu coração, sua mente. Pede ao Espírito Santo que nada venha te tirar desse foco. Amém, querido? Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos. Os anjos do Senhor já estão aqui com a espada de fogo, tá? Ao redor, guerreando para que o inimigo não venha atrapalhar ou distorcer. Por isso que você precisa ler a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, para que o inimigo não venha distorcer a palavra do Senhor ou roubar do teu coração. Amém? Então vamos lá. Pisarão durante a tribulação Israel e a cidade santa, serão oprimidos pelos gentios e sofrerão grandiosamente durante 42 meses. Lucas capítulo 21, versículo 24. Israel será severamente julgado por causa da sua rejeição a Cristo e da sua imoralidade semelhante a Sodoma. Versículo 8, no Apocalipse 8, versículo 13, né? E aqui também pede para ver nos versículos 8 e 13 dessa palavra. Os 42 meses provavelmente se refiram ao período final de 3 anos e meio da tribulação, ok? Que está lá em Daniel 7, 25, vocês podem lá conferir, Daniel 9, 27, Daniel 12, 7. Mais adiante, minhas 2 testemunhas, Deus enviará 2 testemunhas para pregar o evangelho e profetizar a respeito do futuro, terão grandes poder, soberania, sobrenatural, terão os grandes poderes sobrenatural, no versículo 5 e 6, vocês podem conferir, e exercerão o seu ministério no poder do Espírito Santo, grande ameaça ao anticristo e a todo o mundo ímpio durante um período de 1260 dias, e neutralizarão os sinais, maravilhas dos profetas da besta. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 13 e 14. As 2 testemunhas têm poder como Moisés e Elias. Vê lá em Malaquias 4, 5. Mais adiante, oliveiras castiçais. Através desta linguagem, João está dizendo que as 2 testemunhas receberão o poder do Espírito Santo para revelarem a luz, a verdade de Deus. Zacarias 4, versículo 2 até o 14. A besta as matará, que está no versículo 7 de Apocalipse 11, onde eu estou lendo. As 2 testemunhas são mortas, porque apresentam a verdade do Evangelho e bradam fielmente contra os pecados do povo. Jerusalém
neste tempo chamará Sodoma por causa da sua imoralidade, e Egito, devido ao seu mandamento. Versículo 8. A besta é o anticristo. Apocalipse 13:1, Apocalipse 14:9, Apocalipse 15:2, Apocalipse 16, versículo 2, Apocalipse 17:3 e o 13, Apocalipse 19:20, Apocalipse 20, versículo 4. Ou o homem do pecado, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 3 ao 10, onde o Senhor fala para nós não deixarmos enganados. Note-se que as duas testemunhas não poderiam ser, nota que as duas testemunhas não podiam ser mortas até completarem a sua obra. Assim é o caso de todos os servos de Deus que permanecem fiel a Ele. Ok? Mais adiante, caiu grande temor por causa da ressurreição das duas testemunhas, versículo 11 e 12, e de julgamento no divino, versículo 13. Um remanescente em Israel aceitará a mensagem das duas testemunhas e dará glória a Deus, aonde eu tinha acabado de ler. Versículo 15. Tocou o sétimo anjo, o suor da sétima trombeta anuncia que o mundo tomou-se o reino de Cristo e que ele reinará para sempre. Capítulo 10 de Apocalipse, versículo 4. Ezequiel 21, versículo 26 e 27. Daniel 2, versículo 44. Daniel 4, 3. Daniel 6, 26. Zacarias 14, 9. Noutras palavras, a sétima trombeta abrange eventos que se estendem até a volta de Cristo e que inclui, portanto, os julgamentos das 7 taças, a partir do capítulo 16. O suor da sétima trombeta é seguido de um trecho parentético revelado alguns eventos relacionados com o período da tribulação, que está em Apocalipse 12 até o 15, do 15 ao 4. 24 anciões, os 24 anciões profetizaram e que acontecerá na vinda de Cristo, as nações ficarão enfurecidas, os mortos serão julgados, versículo 18, os mortos serão julgados, versículo 18, Deus destruirá os que destruem a terra, os iníquios, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20 e o 21, iníquios, sabe o que quer dizer iníquios, queridos? São aqueles que não têm mais temor de Deus. Eles pecam à direita e à esquerda e não estão nem aí para o que a pessoa pensa, do que Deus pensa, do que você pensa, do que eu penso. Agora eu vou dar uma pausa aqui para poder vos dar a explicação com a sabedoria e entendimento dos céus. Amém? Fica comigo.